que a Gexpro trabalha já há mais de 15 anos. O nosso carro-chefe é captação de recurso, junto ao governo federal e estadual, para as prefeituras, para os municípios, em que a gente atua como consultor. Então, buscamos esses recursos e trabalhamos de forma a agilizar o processo, que é um processo extremamente burocrático, moroso e bem típico brasileiro, né? A política impera e esse processo, a cada dia mais, em vez de se tornar ágil, prático, numa situação em que a gente vive hoje, internet, um processo muito bom que a gente tem, mas ainda existe a burocracia que o Brasil peca demais. Mas aí, é por isso que a gente tem trabalho, né? A gente brinca, né? Mas Por isso que a gente tem trabalho. Que ainda é assim porque a gente se destaca. Exatamente. Então, eu venho atuando já há mais de 15 anos nesse processo. Isso fez com que eu ganhasse uma bagagem muito grande dentro de uma administração pública. Porque a gestão de projetos, convênios, que é o popularmente conhecido, envolve toda a administração. Desde a concepção em que o convênio, o recurso lá, o deputado fala num comício, numa live, em algum momento, eu estou mandando um recurso para tal cidade. Antes de eu entrar nesse processo, eu pensava, gente, isso já deve estar na conta. Que legal, né? Que legal, mandou. Só que é um processo extremamente burocrático que leva anos. Tem uma situação em que o deputado fala, olha, está o dinheiro na conta. Só que ele, de fato, vai acontecer 2, 3 anos depois. Então, o papel da Gexpro, o Cleiton, trabalha nesse processo para agilizar, para que, de fato, isso ocorra. E aí nós vamos conversar mais sobre isso. E aí, doutor, agora a gente entra no teu nicho. Eu queria primeiro que você explicasse qual é a proposta que o governo federal, né, apresentou para essa nova leva de Minha Casa Minha Vida, para as pessoas entenderem qual o tipo de público, para depois a gente chegar nas prefeituras e entender o que oferecer para essas prefeituras. Então, doutora Lucinéia, o Minha Casa Minha Vida é um programa que deu muito certo nos primeiros anos do governo Lula, nos 2 primeiros anos do PT. Porque justamente gerou isso que a Fabiana falou, né? Ela, na verdade, foi uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos. A gente imagina, isso foi uma concepção do PT, ele que inventou. Não é. Isso está... Porque deu certo lá, vamos pegar o que é bom. Né? E assim a gente busca exemplos em qualquer outra seara. O que acontece é que deu muito certo, gerou esse ciclo virtuoso de as pessoas construindo, a economia movimentando. Não só, nós vamos entrar também na questão do PAC, que está sendo renovado agora. Você vê, é um país totalmente precário de infraestrutura, de portos, aeroportos. Nós temos aqui nos grandes centros, aqui na região sudeste, onde a gente está, mas você vai para o norte e nordeste, é totalmente precário. Então, existe muito que se investir. E esse investimento, partindo do governo, vai fazer circular a economia. Todos vão ser beneficiados. Então, foi retomado novamente o Minha Casa Minha Vida, com a mesma configuração do que aconteceu no passado. Só que com um foco maior na família vulnerável, família de baixa renda. É um programa, o Minha Casa Minha Vida, ele tem várias modalidades. Ele começa pela faixa 1, que tem o intuito de atingir famílias de até 2 salários mínimos, de R$ 2.640 a renda mensal, familiar. Depois parte para faixa 2, que vai até R$ 4.000. Depois temos a faixa 3, que a maioria tem acesso. Né? Individualmente ela vai lá no correspondente bancário, numa caixa econômica e tenta seu financiamento para construir sua casa ou comprar sua casa. A faixa 1, ela vem com esse intuito de privilegiar famílias de baixa renda,
tendo como prioridade mulheres, arrimo de família, idosos, deficientes. Então, isso... E é tão bacana o programa que o governo subsidia 95% do imóvel. A família vai pagar só 5% de acordo com a renda dela, a renda que ela se declarar, e durante 5 anos. Ou seja, em 5 anos ela está com a sua casa quitada. No outro programa, eu sempre trago esse exemplo, porque, assim, além do trabalho que eu sou apaixonado com o que eu faço, porque o resultado é palpável, e muitos dos trabalhos, às vezes você não consegue mensurar o resultado que você faz. E eu, gratificamente, eu tenho isso. Eu vejo uma obra acontecer com um trabalho de captação do recurso e levando até o final a obra acontecendo e beneficiando famílias, milhares de pessoas. E eu tive uma experiência numa cidade que eu trabalhava, que a gente conseguiu esse faixa 1, que eram 100 famílias que moravam na margem da rodovia e que há 10 anos moravam por ali. Então tinha já a primeira geração deles que nunca tinha visto um banheiro. Nunca usava o córrego que tinha na margem dessa rodovia para fazer sua necessidade, tomar banho e tudo. Conseguimos essas casas. Na época, a gente conseguiu mais de 600 casas. Nós tiramos essas famílias da margem da rodovia. O pessoal que estava numa denominação lá que chamava Buracão, que era uma favela, e outro já em outra localidade. Resumindo, foram 828 famílias. Uma semana que nós tiramos essa família, um caminhão veio desgovernado e acabou com todos os barracões, que eram lonas pretas, daquelas 100 famílias que se tinham deslocado ali. Aquilo lá foi assim... comovente, porque você pensa, poxa, se essas famílias estivessem lá, uma tragédia. Então, além de tudo isso, é a dignidade que essas famílias conseguiram ter. E toda a movimentação econômica que aconteceu na cidade, que é a expectativa que isso ocorra agora. Quando teve o primeiro programa, para essa faixa 1, só cidades acima de 50 mil habitantes que conseguiam ter acesso a essa faixa 1. Agora não. O governo veio com a proposta e qualquer cidade de porte mínimo, o município tem a possibilidade de conseguir 200 casas. E está num processo de aprovação, análise, junto a instituição financeira que faz a gestão desse processo, a Caixa Econômica, e em breve deve sair uma portaria do Ministério da Cidade já com a indicação de quantas casas para cada cidade, e a proposta é que isso inicie ainda esse ano. Então, eu venho assessorando nesse processo, até porque já faz quase 10 anos que teve o primeiro, vamos dizer, programa nesse sentido. A maioria dos municípios tem um processo que, como a gente falou no início, é muito burocrático. E na administração pública, é onde a gente entra com a consultoria, é cíclico. Cada 4 anos mudam os funcionários, alguns que são efetivos, são concursados, mas a maioria entra com a gestão nova. E aí é onde a gente vem para assessorar, para dar um norte para esses funcionários, capacitá-los, ajudá-los a fazer com que esse processo aconteça e aconteça com celeridade.